As competências. Ética? Não, ética nós já falamos. Zelo em outro momento. Não, acho que a gente já falou de zelo também. Nesse período agora. Já. Ambição. Ambição falamos semana passada. Não, semana passada foi honra. A honra foi de José. Quer falar? Maleabilidade. Falta maleabilidade e falta outra aí. Falta honra. Como o José falou. No dia que você tá vendo. Foi? Você vai falar de honra. Então nós vamos falar honra de novo. É pra ser bem honrado. Vou falar sobre honra de novo. Então vai estar fácil, né? Já que vocês aprenderam sobre honra, então vai ficar fácil. Pessoal, vamos dar início ao briefing. Ó. Não foi por mim o atraso, tá? Na verdade, aquele relógio ali está errado. Mas eu cheguei pontualmente aqui, tá? Só para informar para vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre honra. Quem abre o código aí para nós e leia, por gentileza, para nós bem alto. Deixa eu dar o microfone aqui. O microfone da promoção. Deixa eu só achar. Já? Pode ler. Honra. Ser íntegro, leal e agir com princípios. Um colaborador honrado cumpre o que promete, fala a verdade e representa com orgulho os valores da empresa. A honra fortalece a confiança e a reputação de todos. Exemplos: cumprir um compromisso assumido, mesmo com dificuldades. Defender os valores da empresa dentro e fora do ambiente de trabalho. Ser verdadeiro em qualquer situação. Ser verdadeiro em qualquer o quê? Situação. Quando eu digo que uma pessoa ela tem honra, quando eu digo assim, cara, essa pessoa aqui ela tem comportamentos honrosos. O que a gente pode estar querendo dizer com isso? Porque a gente vai chegar primeiro assim para ficar mais fácil de a gente entender, tá, pessoal? Quando eu digo assim, cara, essa pessoa aqui ela tem um comportamento de honra muito grande. Cara, essa mulher aqui, ela é honrosa. Cara, esse homem aqui é digno de honra. O que a gente pode estar falando sobre essas pessoas? E eu gostaria que vocês saíssem aqui do automático, tá, pessoal? Que às vezes você está achando aqui, ó, não tô acostumado a não falar, então vou ficar aqui no meu cantinho. E aí a gente nunca sai da inércia. Hoje eu gostaria de mexer contigo. Gostaria que, se você não tem o hábito de falar, que você fale nem que seja qualquer coisa, mas fale. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. O que você entende sobre honra? O que é a honra para você? Uma pessoa que cumpre as palavras e cumpre o que foi Tu vai fazer o seguinte, tu vai falar e tu vai passar o microfone para alguém. Cada pessoa Quem eu quiser? vai escolher, cada tá. pessoa vai escolher uma pessoa para entregar o microfone. Não existe certo e errado não, tá, pessoal? Por favor. Tá. Pra mim, uma pessoa honrosa é uma pessoa que cumpre a palavra que ela deu, disse, eu vou fazer. Compromissada, porque pra mim o compromisso... Deixa para outro. Deixa pro outro. Tem gente olhando do canto. Aí, ó. Ele baixou a vista assim, mas não tá me vendo, não tá me vendo. Tu fala aí e entrega o microfone para alguém. Praticamente o conceito é isso mesmo, né? Uma pessoa coerente com aquilo que ela fala, né? Se ela falou, vou fazer, e é disso mesmo que se trata. Honra é tudo o que eles falaram aí. É isso aí. Tu disse que podia falar qualquer coisa, meu? Cara, eu acho que a honra também ela tá relacionada a... Eu não vou saber falar assim. É isso aí. Reciprocidade. É. Honra, eu acho que vai um pouco além também relacionado às autoridades, né? A você não só cumprir com o que fala, mas também o respeito,
o se importar não só com, com as pessoas, mas principalmente com as pessoas que estão acima de você. Davi. Eu acho que honra, quando a gente fala de honra, acho que abrange muita coisa. Mas eu acho que um ponto muito específico para mim sobre honra é principalmente quando você não está sendo visto por ninguém. Quando nós devemos fazer algo, porque às vezes é muito fácil a gente fazer quando está todo mundo olhando. Mas quando ninguém está olhando, é aí onde eu acho que a nossa honra ela é colocada à prova realmente. Se a gente vai cumprir realmente com aquilo que nós devemos cumprir, se nós vamos fazer aquilo que realmente devemos fazer, da forma que é para fazer ou melhor que aquilo. Então, eu acho que a honra, ela está muito ligada a isso. É você cumprir com aquilo que você tem que cumprir, mesmo que ninguém esteja olhando você. O ser humano, ele se preocupa muito com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam, e principalmente quando elas estão olhando. Mas eu acho que o momento mais importante da gente dizer se a gente é uma pessoa que honra ou não é quando ninguém está nos olhando. E mesmo assim a gente conseguir cumprir com aquilo que a gente prometeu, né? Com aquilo que a gente tem que fazer. Acho que honra tem a ver também, em parte, é ser compromissado não só com pessoas, né? Mas com compromissos, com o trabalho, com a família, com tudo que a pessoa se dispõe a fazer, com o que ela já tinha prometido, com o que ela combinou, com a família, com o trabalho, com o chefe, com amigos, com qualquer situação que a pessoa se comprometeu, né? Honrar aquilo que ela combinou. Como o Anderson falou, tem muito a ver com não só você agir, né, não só o fazer, mas quando ninguém está olhando, a forma como que você fala sobre uma pessoa. Porque muitas das vezes é muito fácil você falar de uma pessoa na frente da pessoa, né, mas por trás. Quando aquela pessoa não está presente, você trata da mesma forma, você fala sobre aquela pessoa da mesma forma, ou já é uma outra fala, um outro dizer, né? Não, mas pode mandar uma pessoa. Na minha concepção, a honra, ela vem do berço, né, também. Sobre a questão de os pais ensinar, né, ao filho desde criança como se comportar em momentos, em lugares, o que fazer para ser o certo ou o errado, né? Deixando o filho crescer com esse desenvolvimento na questão de honra, na questão da fidelidade, na questão de ser o melhor naquilo que faz. E disso vai levando para a vida profissional, vai levando para a vida amorosa, vai levando para todos os lugares que onde encaixa essa questão da honra, né? Muito bem. Acho que falta Cauane só, né? O Ezequiel já... Não. O Cairo. Aí foi legal adotar essa medida agora que ninguém escapa, né? Falaram quase tudo que eu queria falar. Pra mim, uma pessoa honrosa é uma pessoa coerente, que, igual o Anderson falou, e a Bia, em questão de, mesmo você não estando perto daquela pessoa, ainda assim você honra ela. E em questão também é o que o Davi falou, honrar as pessoas maiores que você, como meus chefes, por exemplo, meus pais, familiares, pessoas acima de mim. Não só acima, mas abaixo também, é questão de respeito. Muito bom. A honra, Cairo e Edevon. ela abrange vários assuntos, né? Mas pra mim, a principal, assim, é o compromisso. Tipo, honrar aquilo que você combinou, como o Yuri falou, né? E, tipo, estar no topo do que deve ser feito. Legal. Agora a fala Bom, para mim, uma característica da honra que é a mais importante é a lealdade. E lealdade
diferente do que muitos pensam, não é você concordar 100% com o outro ou com a pessoa a quem você deve honra. É você, mesmo não concordando, você ser capaz de defender e como eles falaram, principalmente quando essa pessoa não está ausente, né? Falando de autoridades, né? Aqui nós temos diversas regras, diversos princípios que a gente, como líderes, a gente orienta né, e estabelece. E aí, o fato de você não concordar e até dizer para um líder que você não concorda, que precisaria de mais, né, explicação daquele processo e tal, isso não é desonra para mim. Todo mundo tem direito, que nós não somos robôs, né? Todo mundo tem direito de ter uma opinião. Agora, a honra é quando mesmo quando eu não concordo, né, se for estabelecido, eu vou lá e cumpro. Eu vou lá e dou o meu melhor para que aquilo seja feito, né? Se alguém chega para dizer, para reclamar ou para falar, cara, seguinte, beleza, não, você não concorda, mas a gente tem que fazer porque foi isso que foi estabelecido. Então a honra é você ser leal, né? Mesmo quando você não concorda, né? Desde que aquilo, é claro, né? Existem outras coisas a serem consideradas, desde que aquilo não fira um princípio maior, né? Isso para mim é honra, é lealdade. E lealdade não é você concordar 100% com outra pessoa. Muito bem. Bom, está encerrado o brief, tá, pessoal? Era isso aí que a gente tinha para falar. Pessoal, vamos lá. Vou trazer um significado aqui, tá? A palavra honra vem do latim honus ou honores, que significa estima, reconhecimento e reverência. Algo que é digno de respeito elevado. Nobreza de caráter. No mundo romano antigo, honor era o termo usado para pessoas que tinham conduta exemplar, cargos públicos ou funções concedidas a quem possuía grande virtude moral. Ou seja, a honra sempre foi ligada à dignidade. A moral é elevada ao valor do caráter, não ao status, à riqueza ou à aparência. Ele está muito ligado ao nosso moral. Vocês entendem isso, pessoal? E aí eu faço uma pergunta assim, chave. A honra, ela é dada? Ela é vendida? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem a honra na minha vida? Hã? Eu acho que honrar é uma escolha, agora ser honrado é uma conquista. Ou uma busca. Tudo parte da escolha, né? Só que o que as pessoas não compreendem muitas vezes, sabe aquilo que a gente fala assim, não tô nem aí pro que vão pensar de mim, não tô nem aí pro que estão vendo, se entendeu ou que não entendeu o que eu falei. Não acontece isso, em vez de quando a gente está, né, por aqui. Só que entenda que moralmente nós estamos transmitindo informações. As pessoas olham como eu me comporto diante dos combinados. Pessoas observam como eu ajo diante das premissas que foram estabelecidas dentro da empresa, dos procedimentos, das coisas estabelecidas para trazer a organização e manter a paz no ambiente. A forma como eu me comporto diz se eu honro ou não. Por exemplo, o bater ponto no horário. Isso é mostrar honra, que é cumprir o que foi combinado. É um combinado, foi um acordo. É levar a sério aquilo que foi concordado. É fazer aquilo que foi combinado, desempenhar uma ótima função, desempenhar aquilo que foi combinado para a sua função,
ela é um combinado. Quando eu deixo de fazer ou eu faço de qualquer jeito, eu estou desonrando. Vocês entendem isso? Que moralmente, como as pessoas nos veem hoje? Qual a imagem você transmite quando você chega no ambiente? Como é que as pessoas te enxergam? Como é que as pessoas estão te vendo? Você é uma pessoa que quando você chega, você transmite a paz, você transmite a organização, você transmite a seriedade, você transmite a honra? Porque lembra, uma vez eu estava conversando com a Cauane sobre isso, que tem pessoas que brincam comigo, um tipo de brincadeira comigo, mas com, por exemplo, com o Max, uma outra brincadeira. Tem pessoas que têm coragem de tirar um tipo de brincadeira com o Max que comigo não tem. Pessoas que fazem piadas, talvez para o Max, mas que para mim não teria coragem de fazer. O que tem a ver isso? A honra. A honra, ela estabelece limites. Ela gera comportamentos, ela no ambiente, ela propaga e ela cria um ambiente diferente. Vocês entendem isso? Então, quando uma pessoa ela é cumpridora de processo, quando uma pessoa ela é leal, quando ela tem um comportamento legal diante daquilo que foi estabelecido moralmente, ela cria uma identidade dentro da empresa. Ela cria uma identidade não só para a empresa, mas para o ambiente que ela chega. Você percebe que quando existem pessoas que chegam no ambiente, o ambiente muda. Vocês entendem isso? Quando chega uma pessoa no local, parece que a organização tomou de conta. Aquilo que era o caos já não é mais o caos. Porque a presença da pessoa, ela transmite isso. Isso é honra. Isso está ligado ao moral das pessoas. Uma autoestima que você tem. Quando as pessoas olham para você, o que ela olha para você? Vixe, o atrasado, lá veio o fulano. Ah, mas o fulano falou isso. Ah, não vai acontecer. Tenho certeza. Por quê? Qual é a imagem que a pessoa transmite? Entendeu? Então, o cumprimento, o fazer, o levar a sério, o realmente você cumprir todas essas coisas, você transmite para as pessoas algo sobre você. Vocês entendem isso? E a forma como eu me comporto com essas pessoas também é honra, porque eu vou sempre me direcionar a ela da mesma forma que ela foi comigo. Pelo menos é assim que deveria ser a regra, e não quer dizer que seja. Porque mesmo a gente fazendo tudo certinho, sendo uma pessoa honrosa, ainda assim existem pessoas que querem fazer o contrário conosco. Então, precisamos entender, galera, que nós precisamos ser homens e mulheres honrosas para construir uma identidade muito forte. Quando alguém fala algo de você, é ter certeza de que você será uma pessoa que vai cumprir tal coisa que foi estabelecido. Por quê? Porque ela te conhece. Você deixou rastros. Você é uma pessoa cumpridora. E detalhe, né? Não só na frente, mas é o tipo de pessoa que você diz, eu tenho certeza que a pessoa vai dar conta. Eu tenho certeza que a pessoa não fez isso. Eu tenho certeza que a pessoa é ótima nisso. Quando se fala assim, ó, cara, pense numa pessoa que eu não tenho trabalho em bater o ponto dela, em organizar o ponto dela. Qual é a pessoa que, quando eu penso nela, eu consigo associar um alto grau de qualidade? Quem é a primeira pessoa que vem na tua mente? Entende isso? Qual é a imagem que eu transmito para as pessoas? O que eu estou transmitindo? Cumprimento de horário? Aqui no Acre as pessoas já têm um padrão de se marcar 7 horas, que hora que elas vão chegar? 7h30. Isso é desonra. Vocês entendem isso? Isso é desonra. Então, existem comportamentos aqui no nosso estado que isso culturalmente acaba transmitindo para outras pessoas. As pessoas, inclusive, marcam o compromisso. Já diz assim, ó, vamos marcar 7 horas para começar às 7h30. Vocês entendem isso? Quando eu não começo algo no horário que era para ter começado, eu não estou sendo honroso. Vocês entendem isso? Quando eu falo que vou fazer uma coisa e não faço, estou sendo desonroso.
Quando eu deixo de fazer algo que foi combinado, eu estou sendo desonroso. Quando eu deixo de entregar o que eu deveria entregar, eu estou sendo desonroso. Então é muito fácil a gente saber o que é honra quando a gente olha para o quê? Para desonra, é ou não é? Não fica muito mais claro? Aí, volta para nós. O que que as... Mais, assim, com relação a essa questão de atraso, por exemplo, eu tenho uma opinião seguinte, que quando quem está ali à frente de determinado evento, o que quer que seja, e aí ela deixa de começar no horário porque um monte de gente não chegou, desonra também. Eu acho que valoriza mais quem você tá priorizando quem não chegou, ao invés de priorizar quem chegou. Então, eu acho que querendo ou não, isso cria um ciclo vicioso, né, de desonra. Acho que quem tem que ser honrado é quem estava no horário, e não quem não estava nem aí com o horário. É algo que a gente precisa quebrar. Primeira coisa, galera, que as pessoas têm que, quando olhar e pensar em você, é, cara, se ele disse, cara, vai ser feito. Cara, o fulano, se fosse o fulano, não. Mas a pessoa lá, tenho certeza. É usado de exemplo ruim, né? Não. Se ele disse, tá disse. Não, se ele Se o dito... fulano tivesse dito, eu não acreditava, não. Aí eu uso o nome. Olha só isso aqui, ó. Sentido profundo da honra. Honra não é ser respeitado, é ser digno de respeito. Vou ler de novo. Honra não é ser respeitado. Honra é ser digno de respeito por quem você é quando ninguém te vê. Captaram aí a... meus amigos, o negócio é honrar tempo dos outros, honrar recursos da empresa, a reputação dos colegas, o compromisso que assumiu. Isso tudo é honra. A honra não está em ser aplaudido, mas em ser digno mesmo sem plateia. O verdadeiro honrado é lembrado pelo seu caráter e não pelo seu cargo. Vocês entendem isso, pessoal? Não tem nada a ver com cargo. Não tem nada a ver com a tua função. Talvez, porque tem pessoas, por exemplo, patrões aí, né? Que às vezes são o dono da empresa, mas tem um caráter tão ruim que todo mundo fala mal. Né? Não, às vezes respeita na frente, sua, né? Seu patrão, porque teme, né? Algum tipo de retaliação, mas por trás. É o coxinha, né? O coxinha. Honrar se expressa na imagem que construímos diante dos outros. Quando sou pontual, sou visto como confiável. Quando sou íntegro, sou visto como justo. Quando protejo o nome da equipe, sou visto como leal. Ou seja, a minha honra, ela provoca respeito. Então, às vezes, pessoal, a gente quer impor respeito diante das pessoas, mas eu estou construindo uma imagem errada. Não é a pessoa, não está ligado a outra pessoa, está ligado naquilo que você tem construído. E isso a gente precisa ter muito consciente para a gente não inverter valores, achar que a minha posição merece honra. Não é a minha posição, é o que eu faço. É digno de honra ou não. O respeito que as pessoas terão sobre a minha vida, ela está ligado à honra que eu dou. Aos comportamentos, aos vários, não é um só, aos vários comportamentos que eu tenho. A honra também é aquilo que eu ativo nos outros com a minha presença. O homem de honra acalma o ambiente, impõe respeito sem gritar e naturalmente eleva o padrão dos outros. Vocês estão ligados que a honra ela é capaz de ser
transmitida e mudar o ambiente que a gente está, é a mesma coisa que um ambiente desonroso. O ambiente ele vai ser muito propício àquilo que está sendo jogado naquele momento. Então uma pessoa que ela é honrosa, que ela tem isso, que ela realmente tem um caráter íntegro, ela, quando ela chega, ela muda o ambiente. E ela incomoda quem é desonroso. Ela vai incomodar. Porque de verdade ela é diferente. Ele inspira confiança, lealdade e até correção sem precisar se impor. O lance do exemplo. Por que a gente fala tanto do exemplo, né? Por que a gente tem muito Tem alguns que é cara de pau mesmo. A gente faz e ele finge o demência. Mas o fato de a gente ver uma coisa e ir lá e juntar. Isso você está provocando o quê? Você está criando um respeito, você está sendo uma pessoa honrosa. Porque o dono não sabe que aquele produto está no chão, mas você vai lá e junta, você está honrando um cara que nem está lá. Mas você sabe que é um cara que trabalha, que tem pagado preço, que tem empreendido, que tem feito meios para contribuir para a sociedade. Eu não preciso conhecer a pessoa. Se está em mim, eu vou naturalmente reconhecer e provocar isso nas outras pessoas. Uma pessoa que ela honra, ela não tem problema de honrar outras pessoas. Ela facilmente consegue ver isso. Então é por isso que muitos de nós, às vezes, a gente muito faz para deixar o exemplo, para ensinar pelo exemplo. Cara, tem gente que não tem jeito, tem que falar mesmo. Fulano, junta esse negócio aí, o seu tobó. Não tem jeito, mano. A honra começa em mim, mas reflete nos outros. E é a ponte entre o verdadeiro respeito para quem o provocou. Pessoal, faz sentido isso que eu falei sobre a honra? A honra, ela é muito ampla, cara. E a gente precisa entender isso, que ela tem duas vertentes. Aquilo que você recebe e aquilo que você dá. Tá? São duas vertentes. Nossos clientes precisam ver isso. Eu preciso praticar a honra. E eu preciso querer ser honrado. De que forma? Construindo, cara. Qual a imagem que a gente constrói? O que você tem construído? O que as pessoas lembram quando pensam no teu nome? O que as pessoas vão sempre lembrar como o sinônimo junto com o teu nome? O que é que as pessoas vão ver primeiro? A gente precisa se importar com isso. Porque isso vai gerar comportamento com outras pessoas. Isso até atrai comportamento de outras pessoas. Por que tem pessoas que só arranja relacionamento dos dedos podres na vida? O que eu estou me comportando? Como eu estou me comportando? Tem coisas que estão ligadas a mim, tem coisas que estão ligadas a outras pessoas. Mas eu vou sempre atrair aquilo que eu pratico. Vocês estão entendendo isso? Então, nada. Forte, né, pessoal? Já para encerrar... E é interessante quando você tem essa consciência, esse nível de consciência e de responsabilidade com seus comportamentos, né? Que realmente é intencional, né? A questão da intencionalidade. Você não aceita qualquer coisa. Né? Você não aceita ser desrespeitado porque você sabe que você é uma pessoa que respeita. Você não aceita a pessoa agir com falta de ética com você porque você sabe que é uma pessoa que tem ética e que honra. Né? Então, tá muito ligado a como você se enxerga também. Não só as pessoas enxergam você de uma forma diferente, como você também. Quando você sabe que você tem intencionalidade em ser respeitoso, em honrar, em ser ético, você também não aceita esse padrão de comportamento para com você. Quanto você está entendendo? Amém. Não entendendo nada. Pessoal, eu vou colocar um ponto bem grande nessa honra e eu quero abrir aspas para uma frase que eu ouvi hoje, que foi assim, para mim foi muito bom.
A gente costuma dizer assim, ó, cara, tudo isso eu já sei. A gente vai falar alguma coisa para a pessoa, eu já sei disso. Ah, eu já vi isso. Ah, eu já ouvi. Ah, eu já li. Ah, eu já assisti. Ah, eu já sei disso. Não acontece muito isso? Lembra que eu falei para vocês que a informação ela está na ponta da língua de várias pessoas? Tem pessoas que são mestres em falar de coisas que não praticam. São mestres, dão aula. Dão aula. Falam de tudo, cara. Não sabe fazer. Não sabe fazer. Mas ela sabe ensinar. São mestres. Por que isso? É o avanço da informação. Isso tem gerado vários problemas. Uma sensação de amadurecimento. E a gente sabe que o amadurecimento não está ligado só ao que você sabe, mas ao que você passou com aquilo. Aquilo que você viveu, a resistência que você teve quando o problema veio. Porque uma coisa é dizer que eu suporto o problema, que eu sei desviar o problema. Uma coisa é quando o problema vem. Como é que eu ajo? Quando você fala de como agir no problema é uma coisa, porque você passou, você criou know-how. Então a gente está numa era onde muitas pessoas sabem muito, conhecem tudo. Tudo sabe. Tudo se ouviu falar. Aí a gente fala assim, mas se o conhecimento liberta, por que as pessoas não mudam? Se o conhecimento, o saber da coisa liberta, por que as pessoas continuam fazendo a mesma coisa? Por quê? Vocês entendem que a tática mudou? Antigamente era a falta da informação, hoje não é a falta de informação. Hoje é o excesso e o achar que você sabe que você pode fazer qualquer coisa na hora que você quiser. Só que, galera, de verdade, se você não tem músculo, se você não tem musculatura, você não vai suportar. Pode ser o conhecimento que for, mas a musculatura você só vai ter no dia a dia, passando pelas situações. É o know-how, cara. A gente tem que respeitar os cabelos brancos das pessoas. A gente tem que entender que pessoas passaram por desafios, suportaram coisas que você não suportou. Que o conhecimento que você tem não é nada diante daquilo que a pessoa passou. Estão sacando isso? E aí o Elton Euler falou algo assim que para mim fez todo sentido. Ele fala que o problema não é você saber das coisas. Todo mundo sabe das coisas. O problema é que as pessoas não sabem a consequência, de fato, das coisas que elas deixaram de fazer. Compliquei? Vocês entenderam? Expliquei para mim aí. E quis passar praticamente que o problema não é a falta do saber, mas é que as pessoas elas não estão buscando realmente se informar da forma certa. Às vezes a gente acha que sabe demais, quando na realidade a gente não sabe nada. Elas não sabem a consequência daquilo que elas deixaram de fazer. Ah, beleza, se eu fizer eu sei para onde eu vou. Mas tu sabe o que tu vai ter, o que tu vai deixar de ter? É a diferença entre você saber que refrigerante faz mal e deixar de tomar porque sabe que faz mal. Vocês sabem, galera, a consequência, vocês sabem o que vocês ganhariam e o que vocês deixariam de ganhar se vocês dissessem um não para a sua vida? Um não específico. Você sabe a janela de oportunidade que você fechou? Você sabe as oportunidades que vocês fecharam por não dizer um não? Então, as pessoas não conseguem medir a consequência das atitudes que elas não tiveram. Entende isso? De fato, elas não conseguem medir essa consequência. E os resultados que elas deixaram de usufruir. É muito forte isso, cara. Isso é muito, muito pesado. Porque, de fato, as pessoas não têm noção do que um não, do que um café que a gente tomou, se a gente não tivesse tomado aquele café, na verdade não era tomado o café, se a gente não tivesse decidido em compartilhar o conhecimento, se a gente não tivesse decidido a
juntar os nossos conhecimentos no dia que a gente fez o fechamento do prédio. Se a gente não tivesse valorizado o conhecimento que o Lucas tinha e que eu tinha, e a gente tivesse deixado de fazer essa troca, a gente não tinha fechado o prédio naquele dia. É algo besta, cara. Besta. Sabe qual foi o ponto? Valorizar o conhecimento. A dona até ficou assim, né, no quinta-feira, ela disse assim, pô, mas quer, tá com tempo, vai tomar um café. Mal sabe o quanto de coisa que lá, que não é nem, e quantas coisas, quantas construções a gente faz, né? Porque pra quem olha, já, a gente sai numa tarde pra ir tomar um café junto, tá indo aproveitar, né? De fato, claro que a gente desfruta desse momento, mas existe uma coisa que se vocês tiverem a curiosidade depois de, né, que uma teoria de Napoleão Hill, né, que fala sobre a aliança de mastermind e a mente mestra, né? O que ele fala? Que eu posso ter muito conhecimento, ser uma pessoa muito inteligente, eu tenho uma mente. E Carlos também tem muito conhecimento, tem muita inteligência, é outra mente. Mas quando a gente se junta para trocar conhecimento e para construir alguma coisa, a gente forma uma terceira mente, né? Então, a aliança de mastermind é você ter o networking, né? A capacidade de se conectar com pessoas, e quando vocês se juntam, você forma uma terceira mente que não é, tipo, você não soma a capacidade um com o outro, mas isso é multiplicado. Né? Então, os livros do Napoleão Hill falam muito isso, e é algo que ele estudou por mais de 20 anos sobre os homens mais bem-sucedidos da Terra. Né? Então, se você tiver curiosidade e tiver interesse em entender como que é o funcionamento dessa construção, leia os livros do Napoleão Hill que vocês vão entender. Então, tipo assim, quando a gente sai, vamos ali tomar um café, sempre sai uma construção muito grande. Ideias que às vezes não são postas em prática de imediato, mas que vão construindo um caminho. Isso é extraordinário. E todos esses homens de sucesso, pode ter certeza que eles têm essas pessoas que formam a sua mente mestra, o mastermind, e essas construções acontecem dessa mesma forma. Pessoal, toda vez que a gente senta, pelo menos nas últimas vezes que a gente sentou, nós fomos visitados pela Senhora Sabedoria. Tá? Com grandes insights. Por que ela visitou? Lembra quem estava lá na célula? Por que a gente foi visitado? Porque a gente mostrou para ela que a gente tem uma predisposição. A sabedoria, ela conhece o nosso coração. Ela não conhece no nosso dente não, tá? Uma coisa é eu falar, uma coisa é eu fazer. A sabedoria, ela conhece o meu coração. E as coisas brilhantes, elas só soltam para aquelas pessoas que realmente, de fato, buscam, que têm interesse nela. E aí, toda vez nós somos visitados por algo sempre extraordinário. Vocês entendem isso? Aí a gente fala assim, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? Cara, é lá no seu reservado. É nos livros que você lê, é nos não que você diz pro Instagram, no TikTok, para trazer algo que vai somar para a tua vida. É buscar conhecimento, é ler bons livros, livros que acelerem o processo de crescimento. E aí, de fato, galera, podcast é muito legal. Lógico que aí sempre estou ouvindo, mas a gente precisa ter uma leitura para a gente firmar isso dentro de nós. A gente precisa. Aí a sorte acontece. Ela vai acontecer, beleza? Vamos ficar de pé?